Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, nós hoje celebramos o batismo do Senhor. E assim encerramos todo o ciclo do Natal, começando com o Advento, depois o tempo do Natal. Celebramos as festas após o nascimento do Senhor da Sagrada Família. Celebramos também a Epifania do Senhor e hoje o seu batismo. A Sagrada Escritura nos apresenta a profecia que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 42. E aqui nós vamos ver a profunda integração entre a primeira leitura do profeta Isaías com o Evangelho de São Marcos e a segunda leitura com os Atos dos Apóstolos no capítulo 10. A alegria de podermos ver a ação da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falando sobre o Pai, que nos ama com amor eterno, nós vemos que na expressão do profeta Isaías ele diz: meu servo, meu eleito, referindo-se a Jesus. No Evangelho nós vamos encontrar a seguinte expressão tão terna e querida do Pai com relação ao seu Filho: meu Filho amado. Então, meu servo, meu eleito, meu Filho amado. E na leitura dos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar esta presença do Pai na medida em que São Lucas relata que ele é a palavra do Pai. Deus enviou sua palavra, ou seja, enviou o Verbo, enviou o Filho, seu Filho, sua palavra, o portador da sua voz, o portador da sua mensagem. Essa figura do Pai que ama o Filho. Portanto, qualquer ideia de um Pai castrador, de um Pai punitivo, não se encaixa com a figura do nosso Pai, da primeira pessoa da Santíssima Trindade. O Pai não é assim. Ele ama o Filho, ele elege o Filho, ele tem o Filho como seu servo, seu próximo, aquele em quem ele confia uma missão. É o seu eleito, é o seu bem-amado. E assim, no Filho, em Jesus Cristo, todo batizado também tem a possibilidade de fazer essa experiência com o Pai. Nós também encontramos a presença, hoje, na festa do batismo do Senhor, do próprio Espírito Santo. Nós vamos encontrar a referência do Espírito Santo na primeira leitura dizendo: pus meu Espírito nele. Então, o Pai coloca o seu Espírito, coloca a sua força, coloca o seu amor. Na segunda leitura, nós encontramos a referência também ao Espírito Santo, quando nós ouvimos Jesus de Nazaré, ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Então, o Espírito Santo está presente como também no Evangelho de São Lucas, na medida em que São João Batista vai falar de Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e no fogo. E é o próprio Espírito Santo que aparece. O céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus. De modo maravilhoso, a presença do Espírito Santo que vem sobre nós. O Espírito Santo que vem do Pai, pus meu Espírito sobre ele. O Espírito desceu sobre Jesus. Deus o ungiu com o Espírito Santo. Da mesma forma, essa presença maravilhosa do Espírito Santo junto com Jesus e com o Pai, na medida em que o Senhor recebe uma missão. E esta é a missão, é o que caracteriza neste momento o batismo do Senhor. Jesus é ungido, escolhido do Pai para uma missão. E nós também somos missionários. Nós não podemos não nos entender, não nos olhar, não compreender o sentido da nossa vida enquanto cristãos, enquanto casados, trabalhadores, filhos, pais, enfim, como aqueles, não podemos compreender como aqueles que não têm uma missão e um sentido na vida. Sim, você tem uma missão. O seu batismo lhe confere uma missão, assim como o Pai conferiu também a sua missão ao Filho, uma missão ao Filho, e o Filho cumpriu essa missão, e cumpriu da melhor forma possível, como também você e eu somos chamados a cumprir nossa missão, e não ao que temer. O batismo de Jesus nos remete ao nosso próprio batismo e à missão que nós recebemos, o Espírito Santo que recebemos, o poder do alto, para poder anunciar a boa nova. É assim que Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que vem realmente nos mostrar em Jesus como nós podemos viver como filhos. Em Jesus
como nós podemos acolher o Espírito Santo, como a Virgem Maria também acolheu e também ela cumpriu a sua missão. Jesus, que é um ungido, Jesus é aquele que de modo especial vai nos falar o profeta Isaías no capítulo 42. Jesus é aquele que veio para abrir os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Isso fica muito claro na medida que nós vemos no livro dos Atos dos Apóstolos dizendo: Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando os que estavam curando a todos que estavam dominados pelo demônio. O demônio é este princípio do mal, um ente, um ser que nos impede de respondermos de modo generoso à vontade do Pai, à missão que Ele nos confiou. Uma missão que somente você pode cumprir. Pense exatamente no seu trabalho, na função que você tem. Ninguém tem o lugar que você tem. Aquele é o seu trabalho, é a sua função. Também ali é configurado uma missão para anunciar a boa nova da paz. Imagine você sendo pai, ou sendo mãe, ou sendo filho. Não existe outro filho que possa ocupar o seu lugar, não o seu lugar. Nem o pai pode ocupar o seu lugar de pai. Você é o pai, você é a mãe. E todos nós fomos ungidos para então cumprir também a nossa missão a partir do nosso batismo, a exemplo de Jesus. Hoje é um dia de grande festa, porque nos mostra que o Pai nos ama e confia em nós e nos mostra Jesus. Jesus que de modo maravilhoso recebe o Espírito Santo no momento que após o batismo vai saindo das águas e o Espírito Santo vem sobre ele. E existe aqui uma delicadeza muito grande no Evangelho de São Lucas, na medida em que ele relata que do céu ouve-se uma voz que diz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho meu bem-querer. O filho muito amado, aquele que na primeira leitura em Isaías, daquele o qual nós vamos ouvir: nele se compraz a minha alma. É assim que o Senhor nos olha, como servos, como eleitos, como filhos muito amados, no qual o Senhor se deleita em nos olhar. Nele se compraz a minha alma, se deleita a minha alma, em quem eu ponho o meu bem-querer. A missão de Jesus está muito bem configurada nessa imagem do Espírito Santo que vem como uma forma de pomba e com todo o simbolismo da pomba, sobretudo no sentido da paz. A paz que Jesus anuncia, a paz que é relatada nos Atos dos Apóstolos, na medida que nós ouvimos assim: Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz. Por meio de Jesus Cristo, Ele próprio é a paz. Como nós anunciamos a boa nova? Como nós cumprimos a nossa missão? Como pais, como filhos, como mães, como profissionais, como amigos, como irmãos, nós cumprimos a nossa missão, cheios do Espírito Santo, repletos da força do alto, anunciando a boa nova da paz, sobretudo sendo paz, levando as pessoas por meio desta paz que é o próprio Cristo, a experiência da cura, para que os olhos se abram, os cativos sejam libertados, os que estão nos cárceres possam realmente ser livres de todas as trevas. E assim que curados e fazendo bem, nós encontramos as pessoas livres dos demônios, livres de tudo aquilo que divide, tudo aquilo que encarcera, tudo aquilo que destrói, tudo aquilo que decompõe, e cheios do Espírito Santo, anunciando, portanto, a boa nova como a nossa missão. A exemplo de Jesus, podemos então percorrer todo o caminho do tempo comum, o tempo da esperança. Hoje é dia de festa, hoje é dia de saber que você deve ter uma estima muito alta, porque você é muito importante, muito especial para Deus e tem uma missão que apenas você, com a graça de Deus, o próprio Espírito Santo, pode cumprir. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo.